Bom, meu nome é Agnes Viana, eu tenho 22 anos, sou estudante de pedagogia na UFMS. Sou militante do RUA, Juventude Anticapitalista, desde os 16 anos. Sou militante do Movimento Negro Unificado, que é um movimento histórico aí, nacional da luta da negritude. Também sou organizada no PSOL, estive candidata a vereadora nessa última eleição, agora que passou. E o nosso projeto galgou aí mais de 1.500 votos, um projeto radical de esquerda que se colocou a pensar e refletir a cidade de Campo Grande, levando em consideração como vivem as mulheres, como vivem as crianças, como vive a juventude, o povo preto, as pessoas LGBTQIA+. Eu gosto de falar, gosto de brincar que eu sou militante dessa vida, o que me move é essa vontade e essa esperança, essa crença de que dá para construir um mundo novo a partir das experiências que a gente já tem de organização, de sociedade, para que as pessoas sejam mais felizes, para que a gente tenha menos desigualdade social. E eu acredito nessa potência de transformação e é por isso que eu milito e me organizo, e eu acho que isso diz um pouco aí sobre quem eu sou. Se a gente for levar para o contexto político, da macropolítica, ser uma mulher negra é ganhar menos do que qualquer pessoa no mercado de trabalho, mesmo que ocupando o mesmo cargo. Mas no nosso país é majoritariamente estar em subempregos ou em condição de não assistência por direitos trabalhistas ou por não assistência a qualquer tipo de direitos mesmo, em geral. É a ausência da presença do Estado, porque se você recebe mal, se você tem um baixo salário, você também mora mal, e o Estado não chega com a escola pública. Hoje a gente tem em Campo Grande, 14 mil crianças fora da escola, por exemplo. O Estado não chega no posto de saúde, com a política. Hoje faltam remédios, inclusive básicos, de tratamento de hipertensão, diabetes, que já fazem parte aí da política de assistência do SUS. O Estado não chega com asfalto, não chega com a praça, não chega com o espaço de coletividade, e é nessa condição que a grande maioria das mulheres negras vive. Então, se pensar na macropolítica, ser mulher negra é estar desassistida pelo Estado e, por consequência, precisar se esforçar muito mais, se empenhar muito mais do que as outras pessoas, e mesmo assim, às vezes, não conseguir sair do lugar. Então, se a gente levar em consideração a construção histórica do nosso país, a gente está falando, então, de um povo que está em desvantagem pelo menos 400 anos do povo branco, porque durante esse período a gente ficou aí no processo de ser escravo no Brasil. E quando se rompe aí com a lógica da escravidão, primeiro aprovando leis menores, que libertavam os mais velhos, depois as crianças, e só por fim os outros sujeitos pretos, e não teve nenhuma política de aonde essas pessoas vão morar, como essas pessoas vão viver, o que essas pessoas vão fazer, que trabalho elas vão ter. Como todas essas políticas, na medida que houve a libertação dos escravos que viviam em condições de estarem presos, de não receberem nenhum tipo de salário, e de serem soltos sem nenhum tipo de política de compensação e começarem de fato do zero a construir suas vidas, E a falta de políticas do Estado continuou fazendo com que não houvesse aí um processo de recuperação desse tempo perdido, porque hoje o que a gente tem de política compensatória é muito pouco. E todos esses elementos que eu estou apresentando, eles servem para fundamentar a lógica do racismo estrutural. A gente está falando de uma construção histórica que já vem de bastante tempo, desde aí o momento em que os portugueses pisaram no Brasil,
e começaram um processo de genocídio da população indígena e de escravização da população negra, e que permeia até hoje, mesmo com o avanço dos debates, mesmo com o avanço das reflexões. A gente precisa entender que a gente ainda não está numa situação favorável, não dá para dizer que a gente dá um passo de acabar com o racismo institucional no Brasil, muito pelo contrário. Isso só vai acontecer se a gente assumir, né, de fato, essa responsabilidade sobre as vidas que foram perdidas, que foram escravizadas, que foram maltratadas, que foram oprimidas, reconhecer isso como uma responsabilidade nossa e passar a pensar a política pública que, de fato, esteja na perspectiva de romper com essa lógica, né? Eu parto de uma perspectiva de que a representatividade ela deve vir aliada de um projeto político, né? Um projeto político que, inclusive, esteja na perspectiva de referendar a vida das pessoas que aquele corpo representa. O meu corpo, eu sei que ele é um corpo político. Eu chego e, muito antes de eu abrir a minha boca e expressar o conhecimento acumulado que eu tenho, né, produzido e desenvolvido majoritariamente de forma coletiva, o meu corpo fala por mim. Eu sou uma mulher preta, o meu cabelo é black, eu sou uma mulher gorda. O meu corpo fala por mim, as pessoas já têm as primeiras impressões de mim. E isso é o que a gente chama de significativo, de representativo. Quando você entra num espaço, faz o teste do pescoço, e você vê que você não é a única pessoa ali, quando na maioria das vezes você é a única pessoa, esse sentimento de se encontrar no corpo político do outro é muito significativo, porque a gente nunca se encontra. Agora é um pouco mais ínfimo do que devia ser nas revistas, do que devia ser na televisão, do que devia ser nos jornais, do que devia ser nas escolas, do que devia ser no corpo de docentes das universidades. Ínfima perto do que devia ser, porque hoje a população preta e parda no Brasil soma mais de 50% da população. Então, quando a gente está falando de representatividade, a gente está falando de ocupar esse espaço de ausência. Mas hoje o que a gente observa é que o discurso da representatividade vem sido esvaziado. Porque, de fato, é muito importante olhar para a pessoa e se ver nela, se enxergar nela. Esse sentimento de pertença, de ver uma pessoa ocupando espaço e de você poder esperançar que um dia você pode estar ali também, como a gente vê, né, o exemplo da Maju. Diversas crianças enviam constantemente mensagens para ela dizendo que, porque visualizaram ela ali, que crianças pretas, né, acreditam um dia ocupar aquele espaço. É dessa representatividade importante que a gente fala que significa. Mas tem que ter projeto político para as pessoas. Porque não adianta ser uma pessoa preta se você não está na consonância de defender os direitos das pessoas pretas, né? O corpo político é importante, é fundamental, e a ocupação dos espaços por nós, né, representa uma tomada de consciência de que eu não preciso ter o outro falando por mim. Mas eu também preciso estar atento se o que eu falo de fato representa aquele povo do qual o meu corpo político expressa, através das características, né, que são visíveis, a minha condição de sujeito. Eu insisto em repetir, a representatividade importa se ela tiver compromisso político com a pauta histórica do que aquele corpo político representa. Eu sempre gosto de ressaltar a importância da organização. Tudo que eu falei aqui, todo esse conhecimento que saiu da minha boca, ele não nasceu de dentro de mim, de um estudo individualizado que eu fiz sozinha, muito pelo contrário. Né? Na minha fala é permeado de pessoas que passaram na minha vida, de sujeitos e sujeitas que eu me inspiro, que ocupam espaços e que principalmente constroem essa luta a partir da coletividade. A gente vive um sistema que nos impõe ser individuais. A gente compete desde criança pela vaga na universidade, para ser o melhor aluno, para pegar o melhor emprego. A gente está sempre numa construção de adversário. E o que eu te proponho fazer é uma construção coletiva, de enxergar no outro
potência de troca, de partilha. Isso é muito importante. Porque se você, assim como eu, é um sujeito indignado com a forma como a nossa sociedade se constituiu, entender que ela se constituiu de forma individualizada, colocando os interesses de umas pessoas em detrimento das outras, é passar, então, a refletir a necessidade de se organizar. Seja no grêmio da sua escola, no CA do seu curso, no sindicato do trabalho que você faz. É muito importante esse processo organizativo, onde você passa a ser sujeito da transformação que você quer ver. Principalmente porque eu julgo dizer que não há mais tempo da gente se ausentar desse processo de transformação e de mudança que a gente quer ver. Porque o que a gente tem hoje é um reflexo da nossa ausência de participação. Então, se tem uma coisa para acrescentar, e se eu posso acrescentar alguma coisa, é isso. Organize a sua revolta, organize a sua indignação, procure se organizar coletivamente e construir saídas que sejam construídas coletivamente também.